je suis Vera Franco, né? E hoje vamos falar desse super atalho, tá bom? Vamos lá. Gente, o que é esse atalho? Como priorizar o aprendizado, então, para fazer essa viagem acontecer, mesmo que hoje você não tenha condições, não veja condições disso acontecer, tá certo? Então, olha só, esse atalho é nada mais, nada menos que uma estratégia poderosa, tá certo? Anota aí, uma estratégia poderosa para você fazer acontecer a viagem dos seus sonhos. É uma estratégia poderosa para fazer a sua viagem acontecer. A viagem que você sonha, que você fala, vai ser aquela viagem, né? Tá certo? E claro que isso inclui chegar lá en parlant français, né? Chegando lá falando francês, né? Gente, mas claro, né? Esse atalho, como eu digo para vocês, ele não é um passe de mágica, não é automático, tá certo? Não é uma coisa assim, papum, aperta o botão, foi embora, né? Aconteceu, viajou. Não é isso, não é automático, não é uma simples troca. Ah, eu vou estudar francês e a minha viagem já vai acontecer. Não é isso. Você precisa estudar francês sim, mas porque realmente você quer estudar francês, certo? Porque você realmente quer dominar e falar a língua francesa, d'accord? Então, num primeiro momento, você tira o foco da viagem. Por quê? Porque isso vai acontecer de outra maneira. Se você não fica tão em cima, né? Calma. Então, primeiro, priorizar essa etapa, d'accord? Ça va, les gars? Oui? Agora, olha só, por que isso é um atalho? Deixa eu, esmiuçar aqui para você, gente. É um atalho porque é uma estratégia, né? É uma estratégia, assim, para sua viagem acontecer, porque as oportunidades, elas têm uma tendência a aparecer, né? Aos olhos ali de quem tá preparado. Tudo bem? Por quê, gente? Porque, olha só, às vezes a gente não está preparado. E quando a gente não está preparado, muitas vezes a gente não consegue nem observar, não consegue enxergar que tem oportunidades à nossa volta. Estão entendendo? Oui? D'accord. Então, posso continuar, né? Ça va. Então, tá certo. Então, assim, é uma estratégia, porque você vai primeiro botar o foco em aprender francês, tirar o foco da viagem. Primeiro, focar em fazer, né? Em aprender francês, tá certo? Porque as oportunidades surgem. E se elas surgirem, se você não tá preparado, não tá preparada, você perde. Assim como já vi muitas pessoas falarem que perderam diversas oportunidades de intercâmbio, de trabalho, de viagem que apareceu, porque não sabiam francês para poder realizar isso, tá certo? E vocês aqui já me deram vários exemplos na outra live, né? De experiências que aconteceram com vocês nesse sentido exatamente, tá certo? Qual, Luan? De lunette? Oui! Né? Eu fico um período de lunette, um período de lentille, de lente, né? D'accord. Alors, oui, né? Então, primeiro focar em aprender francês, que as outras coisas vão fluir, né? Então, a viagem vai aparecer, tá certo? Isso vai acontecer, mas vocês têm que focar primeiro, ter o foco correto, tá certo? Porque eu já vi acontecer com muitas pessoas que perderam oportunidades por não estarem preparadas. Quando a oportunidade passar por vocês, gente, agarrem. E vocês só vão poder agarrar se estiverem preparados. Então, primeiro se preparem para depois agarrar a oportunidade. Não queira agarrar uma oportunidade agora se você não está preparado. Ou se você não está preparada para isso. Certo? D'accord? Então vamos lá. O que eu estou dizendo para vocês? Tá? Existe uma coisa assim meio mágica, meio mística, assim, né? Nessa relação, né? Do francês e da viagem. Existe, né?
uma magia nesse sentido, existe algo místico, né? Nessa relação do francês e da viagem, com certeza. Mas olha só, é como se assim, a dedicação sincera que você tem, se ela é sincera, né? Se é uma dedicação interessada em realmente aprender francês e não interesseira, deixa eu explicar aqui a diferença, né? Olha só. Se a sua dedicação for uma dedicação sincera, de um interesse sincero, ou seja, o meu interesse sincero é focar, apprendre le français, tá certo? Aprender francês, me comunicar em francês. Se a sua relação com isso, com o aprendizado do francês, bonsoir Luciano, bonsoir Luciane, bonsoir Sandra, alors, se a sua dedicação for sincera, for interessada em se comunicar em francês, em aprender francês, é como se isso atraísse a tua viagem e fizesse essa viagem acontecer, tá certo? Essa viagem que você quer, né? Como se fizesse isso acontecer. Então, por que eu tô falando isso? Se a dedicação de vocês for sincera, né? For interessada no sentido do interesse real ser a aprendizagem ser a comunicação em francês, né? Se comunicar em francês com confiança. Então, se essa for a motivação, vamos dizer assim, né? Se o seu motivo para estudar francês é porque você quer se comunicar em francês, é uma dedicação sincera, interessada no foco, na essência, que é se comunicar em francês. Agora, se for uma relação interesseira, que aí tem outro sentido, né? É assim, eu vou estudar porque aí tem a viagem. Mas aí você tá com o foco errado. Estão entendendo? Dá joia para mim quem tá entendendo, senão eu volto e explico de novo. Dou mais exemplos. Tudo bem? Ça va, les gars? Ça va? Dê um joinha aí para eu saber que tá sendo claro para vocês. Oui? Oui, vai lá, Leonardo. Ajudou muito saber francês, né? Para a oportunidade, tá vendo? D'accord. Vamos lá? Então, posso continuar. O pessoal tá dando joinha. Je peux continuer, avancer. D'accord. Alors, então, olha só. Eu falei que tem algo de místico aí, né? Se você tiver um interesse real, né? O foco, né? Certo, que é se comunicar em francês, as oportunidades e a oportunidade dessa viagem que você quer realizar acontecer, elas vão aparecer, tá certo? Então, vamos lá. Gente, o que eu quero falar aqui pra vocês? Olha só. Eu vi isso acontecer com uma pessoa, tá? Gente, eu vou, né? Eu já vi acontecer com algumas pessoas, mas hoje eu só posso dar um exemplo, um exemplo, d'accord? Então hoje eu vou dar um exemplo, tá? Porque é de uma pessoa muito próxima aqui, né? Muito próxima a mim aqui. Eu vou falar do exemplo. D'accord, Luan. Eu vou falar do exemplo, tá certo? D'accord, Luan. Tá? Eu vou falar do exemplo do meu esposo, tá? Como estar preparado foi tudo para não perder uma oportunidade. Então, olha só o que eu vou falar para vocês. Olha só. O meu esposo, ele sempre curtiu muito, sempre gostou muito de línguas e sempre priorizou o aprendizado de línguas, tá? Nós dois sempre tivemos né? Sempre gostamos muito. Então, ele sempre teve, eu vou falar dele hoje, né? Então, tá bom? Então, ele sempre gostou disso, né? E aí, eu lembro que na época, a gente ainda era namorado, nem éramos casados ainda, né? Então, a gente namorava e tal. Quando ele começou a estudar francês. Olha só, né? Então, ele realmente aprendeu francês antes de mim. Então, ele tinha começado a estudar, a gente namorava na época e tal. E ele realmente, assim, né? Ele era interessado, né? Ele queria aprender a falar francês, ele queria se comunicar em francês. Ele não tinha nenhum outro interesse, né? A questão dele... Oui, Carlos, je peux parler en français, mais si je parle toutes choses en français, est-ce que tout le monde va comprendre? Oui, né?
Se eu falar 100%, não sei se todo mundo vai entender, né? Tá bom? Alors, merci, André. Oui, assistem as lives. Você vai se mudar para Paris, ó, étudier le français, né? Então, pessoal, olha só. Ele começou a estudar francês quando a gente namorava. Ele era realmente interessado, focado em aprender francês, em se comunicar em francês. Ele não era interesseiro, não estava ali, ai, vou pensar na viagem. Não, ele não tinha pensamento em viagem nenhuma, tá? Na verdade, assim, a viagem nem passava na cabeça, né, naquela época. Então, olha só, o que ele tinha? Ele tinha sonhos muito malucos, isso sim que ele tinha. E qual que era o sonho? O sonho dele, assim, quando ele era criança, ele gostava muito de empinar pipa, né? Isso era uma coisa que ele gostava muito, fazia muito quando ele era criança, tá certo? Mas aí ele tinha uns sonhos, que era assim, ele sonhava que o avião era uma pipa, tá? Então ele sonhava lá que ele estava empinando aquela pipa e ele empinava aquele avião, né? O pipa dele era um avião e ele empinava aquela pipa até que a pipa pousasse em Paris, até fazer a pipa pousar em Paris. Era um sonho meio maluco, assim, né? Mas, né? Era o sonho que ele tinha, assim. Aí ele ficava, né? Que loucura, né? Que loucura. Então, assim, o que ele, né, sempre tinha em mente, assim, era esse sonho. Ai, que loucura. Eu empinava o pipa, e o pipa, né? O avião, que era o pipa, fazia ele pousar em Paris. E aí, lá no sonho dele, em Paris, ele se via lá com as pessoas falando francês, se comunicando em francês. Na época, ele nem falava ainda francês, né? Mas aí, como ele tinha esses sonhos, ele fala, nossa, que legal, né? Eu vou realmente estudar francês e tal. E ele realmente foi estudar francês, e ele sabia, e acho que justamente por, né, estar aprendendo francês, esse sonho vinha na cabeça dele, né? Tá certo? D'accord. D'accord. Alors, on y va, então, legal. Vou parar de ver oui, un peu, porque vocês estão aí, né? Alors, on y va, então ele fazia isso, né? Mas quanto mais ele sonhava, gente, mais comprometido ele ficava, tá certo? Então, ele ia lá, ele se comprometia em aprender francês, porque ele sonhava que ele se comunicava em francês no sonho, né? Então, essa era a ideia. Detalhe, ele, naquela época, não tinha condição nenhuma de nem cogitar fazer uma viagem para a França, tá certo? Tô sendo bem clara com vocês, tá certo? Então assim, Robson, tá? Então, assim, ele não tinha condição nenhuma de sequer pensar em fazer uma viagem dessa para a França, tá certo? Não tinha dinheiro, não tinha como pensar fazer essa viagem. Mas aí, algum tempo depois, quando ele já sabia francês, tá? O que aconteceu? Attention, s'il vous plaît. Attention, s'il vous plaît. Oui? Vocês estão conseguindo me acompanhar, gente? Eu tô vendo aí que vocês estão batendo um maior papo aí, legal, né? Que vocês estão trocando figurinha, que a gente vai também fazer lá no nosso grupo fechado, né? Do Face. Mas vocês estão conseguindo me acompanhar, beleza? Tudo bem? Então tá, vou continuar, tá bom? Alors, então é o seguinte, algum tempo depois, o que aconteceu? A oportunidade veio! A oportunidade veio e ele agarrou, porque ele pôde, ele estava preparado, tá certo? D'accord? Estão me seguindo aí? Estão acompanhando? Tá? O que aconteceu? Ele ganhou uma bolsa para estudar 1 ano em Paris. É isso aí. Estão entendendo? Tá? Primeiro, ele se comprometeu com que ele queria estudar francês, se comunicar em francês. Não tinha interesse em viagem, porque não tinha condição nenhuma de fazer viagem. Algum tempo depois, que ele já sabia francês, apareceu a oportunidade. Ganhou uma bolsa. Claro que um dos pré-requisitos para ganhar essa bolsa, você tem que passar por uma série de, né, por um processo. E nesse processo você tem uma avaliação, se você sabe um pouco de francês, né? Para você conseguir ir para a França. Então,
A oportunidade veio e ele pôde aproveitar. Tá certo, gente? Então, é isso aí. O que aconteceu? Ele ganhou essa bolsa para estudar 1 ano em Paris. Tá certo? É isso aí, Eliane, com certeza, né? Isso aí. Então, gente, olha só. O que ele estudou? Ele fez 1 ano do doutorado, Luan, tá? Ele fez 1 ano do doutorado em Paris. Então, gente, é isso mesmo que vocês estão entendendo. É como se o universo, né, tivesse conspirado a favor dele. Então, lá atrás, ele se comprometeu com o estudo do francês, porque ele queria se comunicar, não tinha a menor ideia de viagem para a França, e algum tempo depois, que ele já tinha iniciado os estudos de francês, apareceu a oportunidade, entendeu? Ele conseguiu, tá certo? E aí, ganhou, não perdeu essa viagem, não perdeu a oportunidade, conseguiu agarrar a oportunidade. Estão entendendo, gente? Isso aí, né? Não perdeu o bonde, né, Leonardo? Isso aí. Então, pessoal, tá? Merci, Eliane. Realmente, né? Eu fico bem feliz de compartilhar, porque é uma história que toca muito a gente, assim, né? Então, pessoal, foi realmente muito lindo, porque na época a gente namorava, né? Nem sonhava com uma viagem para a França, não tinha condições, nem ele nem eu, né? E então, assim, e ele tinha esse sonho que ele se comunicava em francês, então ele se comprometeu com esse estudo, e a oportunidade, depois de um tempo, apareceu e ele não perdeu, não deixou ela fugir, agarrou, né? Ao contrário de muitas pessoas, muita gente que eu já vi, infelizmente, perdeu oportunidades porque, infelizmente, né, não se comunicava em francês. Tá certo? Isso, tá vendo, Dani? Né? D'accord, legal? Então, vamos lá. Isso, vai acontecer, Val, vai acontecer, né? Então, pessoal, eu tô compartilhando isso, por quê? Porque eu falei pra vocês que talvez exista aí, né, uma coisa mística, né? Você se compromete primeiro com o que é essencial. O que é essencial? É se comunicar em francês, né? E depois as oportunidades podem surgir, uma oportunidade de viajar para um país de língua francesa, uma oportunidade de fazer um intercâmbio, uma oportunidade de fazer uma viagem, ganhou uma viagem, né? Pré-requisitos, comunicar em francês, fazer estudos em francês, enfim, uma série de coisas que podem vir como oportunidade e vocês não vão perder porque vão estar se comunicando em francês, tá certo? Bonsoir, Elisabeth, bonsoir, Maria Helena, ça va? Oui, né? Isso aí, Cris, pensar positivo, né? E agir, né? Estudar francês, trabalhar em cima disso para que essa viagem aconteça, né? Gente, olha só, quando eu digo isso, tem algo mágico, algo místico nesse sentido, né? De o universo conspirar para que isso aconteça. Olha, foi o que aconteceu com meu esposo, né? E eu já vi acontecer com algumas pessoas. Vocês lembram que eu comentei aqui de alguns alunos meus que tiveram o mesmo foco? Quero me comunicar em francês. E depois surgiu a oportunidade de intercâmbio e foram, né? Não perderam a oportunidade. E alguns que chegaram para mim já tendo perdido oportunidades e falaram, eu vou me comunicar em francês porque eu não quero mais perder a oportunidade. Então, pessoal, estar preparado é tudo, como dizem, né? As pessoas, estar preparado, estar preparada é tudo, realmente, para não perder oportunidades, tá certo? Então, olha só, quando eu falo que é místico, assim, com certeza tem alguém que fala assim, eu não acredito, né? Pode, né, Val? Então, pode ter algumas pessoas que pensam, mas eu não acredito nisso. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só. Tudo bem, né? Você pode falar, algumas pessoas podem falar assim, ó. Eu não acredito nessa coisa de místico. Ok, mas vocês já ouviram falar que a fé move montanhas? Quem nunca ouviu falar? Me sinaliza aí. Gente, é verdade. A fé move montanhas, tá? Eu posso falar por experiência própria e, né, poderia falar vários exemplos,
Mas, enfim, vocês já devem ter ouvido. Então, acho que não preciso parar nesse ponto aqui, né? A fé move montanhas. Então, oui, Janete, je crois, né? Eu creio, isso aí, acredito, né? Então, pessoal, existe sim, porque você está trabalhando uma coisa que envolve, né, uma série de possibilidades. Então, quando você vai se comunicar em francês, tanta coisa pode acontecer. Pode acontecer em algum momento alguém aparecer na tua frente, algum falante de francês, né? E de repente você não quer perder a oportunidade, quer se comunicar. Se você não fala francês, você não se comunica, você perde a oportunidade de conhecer uma pessoa, de fazer uma amizade, né? E outras oportunidades que eu já falei, de viajar, de estudar, de trabalhar, tá certo? Então, pessoal, é isso aí. Bonsoir, Luciano, bonsoir, tá certo? Então, pessoal, tá? Vai deixar assim, Raquel, logo vai embora, né? Esse corona vai embora logo, né? Tá certo? Então, pessoal, é sim, tá? A fé move montanhas e eu falo de boca cheia, porque, né? Eu conheço e tenho vários exemplos para dar sobre isso. Já estou falando de um aqui, né? Então, assim, não vou falar. Eu tenho mais coisas para falar hoje. Tenho que. Vamos lá, né? Tá bom? Então, pessoal, olha só. Tá? Se você não tem condições de fazer uma viagem, né? De fazer essa viagem acontecer agora, você precisa fazer as coisas que estão ao seu alcance agora. O que está ao seu alcance agora? Ao seu alcance agora está se comunicar em francês. Isso é o essencial. Então você tem que se preocupar agora em fazer as coisas que você, né, que estão ao seu alcance agora, tá certo? Porque aí elas cooperam na direção do resultado que você quer. Certo? Merci, Cicera, tá? É um exemplo, tá aprendendo muito com as minhas aulas. Merci, Cicera. Je suis contente. Que bom que, né? Vocês estão aprendendo, estão já se comunicando. Bravo, je suis très contente, tá? Então, pessoal, façam o que está ao alcance de vocês agora. O que está ao alcance agora? Não dá para viajar agora por um motivo ou outro, né? Enfim, né? Tem vários motivos agora que não dá para viajar. Ok, faça o que está ao seu alcance. Aprender francês, se comunicar em francês. E as outras coisas, porque você tá. O que está ao teu alcance agora, você pode realizar para depois, essas coisas que estão ao teu alcance, você pode realizar agora, que é comunicar em francês, vão cooperar para o resultado que você quer lá na frente. Então, pessoal, tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão ver as coisas acontecerem para vocês e a favor de vocês. Tá certo? Ça va? Posso ir? Vamos lá? Alô? Gente, aí aparece coisinha na cabeça. Eu já sei. Sabe o que eu peguei aqui hoje? Atenção, tá? Eu sei que já deve estar vindo aí coisinha na cabeça de vocês. Ou de alguns, pelo menos. E eu já preparei aqui, ó. Tá na mão aqui para expulsar os obstáculos aí, hein? Se for preciso, ó, eu pulo aí do outro lado da tela, hein? Tá bom? Olha só. Gente, eu sei que deve ter pessoas aí pensando, Vera, mas eu não tenho tempo. Não tenho tempo para me dedicar, para aprender francês. Lembra que nós já falamos numa outra live? Disciplina. Quando você decide, eu vou aprender francês, eu vou me comunicar em francês, a disciplina vem com a sua atitude de falar, eu quero, eu vou fazer. E a disciplina vem. E aí você faz todo dia. Não importa se você só consegue 5, 10, 15 minutos. Consegue 1 hora, ótimo. Consegue mais, melhor ainda. Mas todo dia, tá certo? D'accord? Então, pessoal, se você tá pensando assim, ou, né, algumas pessoas, é o que algumas pessoas pensam, tá certo? Mas eu não tenho tempo, Vera. Não tenho tempo. Gente, olha só, aí que tá o problema, tá? Vamos tirar esse obstáculo? Vamos tirar esse obstáculo, tá certo? Tudo bem? Vamos tirar esse obstáculo do caminho, por favor? Tá bom? Por quê? Porque olha só, agora eu vou falar uma coisa muito seriosa, muito séria. Olha só, todos nós temos, tá certo? Todos nós
temos... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Tá? Todos nós temos, gente, as mesmas 24 horas. Eu tô vendo que às vezes parecem uns comentários, né? Então deixa eu... Opa! Não sei se fugiu algum comentário de vocês aqui. Isso! Isso aí, né, gente? O pessoal tá com lei da atração. Ui, né? Tá certo? Tá bom? Então, olha só. Isso, Rosana. Tira um tempinho após o almoço para ver os vídeos e estudar. Isso aí, eu já estudei muito em hora de almoço, né? Em hora de almoço, na madrugadinha ali, voltando da faculdade, isso aí, né? Então, todo dia, mas cada um vai achar seu momento certo na agenda, né? D'accord. Então, pessoal, olha só, isso aqui é sério. Todos nós temos as mesmas 24 horas em um dia. Tudo bem? Tá? Então, quando você fala assim para mim ou para você mesmo, para você mesma, eu não tenho tempo, você tá dizendo, na verdade, que aprender francês para você não é uma prioridade, tá certo? Porque se ela é uma prioridade, você vai dar um jeito, nem que seja 5 minutos de manhã, 5 na hora do almoço, não importa, você vai dar um jeito, né? Então, se você... D'accord, Rodrigo! Então, bonsoir, Kelly, né? Tá? Então, gente, se vocês querem... Lembra que a gente falou? Vouloir, c'est pouvoir. Oui, je le peux aussi. Lembra das nossas frases? Então... Se você diz que não tem tempo, significa, pessoal, na verdade, quem fala isso está dizendo para si mesmo e para mim, para todo mundo, está dizendo o seguinte, olha, não é uma prioridade para mim. Porque quando é uma prioridade para a gente dá um jeito e coloca na agenda, faz caber. É ou não é? Fala sério aí para mim. A gente faz ou não faz caber? Quando você quer uma coisa de verdade, você não vai atrás? Você dá um jeito, você abre uma brecha na agenda e você encaixa lá. É isso que eu tô dizendo para vocês, gente. Se a gente falar não tenho tempo, é porque eu não tenho tempo para o que não é prioridade para mim. Porque para as coisas que são prioridades na nossa vida, a gente dá um jeito e a gente faz caber na agenda. Então, se comunicar em francês, que é o foco, né, nesse momento, você quer aprender, quer se comunicar, dá um jeito, vai ser uma prioridade, você vai conseguir encaixar em algum momento do seu dia, da sua noite, da sua madrugada, enfim, né, você vai conseguir fazer isso, tá certo? Um pouco a cada dia, isso aí, Kátia, né, determinação e constância, todo dia, sempre, vai seguindo isso, né, então, gente, olha só, se você diz que não tem tempo é porque, né, aprender francês não é uma prioridade para você, porque senão você vai achar um tempo. Agora sim, aí sim, né, se você fala isso, que não é uma prioridade para você, que você não tem tempo, aí sim, a sua viagem pode nunca acontecer. Ela vai acontecer em Nunca da Silva, né? Tá certo? Então, pessoal, se você não der o primeiro passo, decidir, tomar posse disso, eu vou me comunicar em francês, então eu vou achar Isso aí, Jairo, ó. Oi? Tá? Então, para de falar pra você que não tem tempo pra aprender francês, tá bom? Parem de falar isso, d'accord? Porque se vocês realmente querem, vocês conseguem. Vamos lá. Oui, je le peux aussi. Vouloir, c'est pouvoir. Tá certo? Então, pessoal, se você fala que não tem tempo, acabou. A sua viagem pode nem nunca acontecer. Tá certo? Você corre esse risco. Super risco, né? Tá? Então, pessoal, olha só. O que você está dizendo quando você diz que não tem tempo? Porque realmente você está com outras coisas que são mais importantes para você. Você está priorizando outra. Gostou, Lincoln? C'est ça. Bonsoir, Silvana. Bonsoir, Lincoln. Tá? Então, pessoal, uma dica fundamental para que vocês possam definitivamente encontrar tempo. Tá certo? Opa, peraí, tem relato de alguém aqui. Isso! Bravo, Ana! Lavo, louça, arrumo casa ouvindo a live. Áudio em francês. Isso aí! Tá certo? Isso, Val. Eliminar as distrações.
Isso aí, Val, bravo, né? Isso aí, Renato, pode nunca acontecer. Ou se acontecer, vai ser uma daquelas oportunidades que você vai perder ou não vai aproveitar como poderia por não ter aprendido a falar francês. Exatamente isso, tá bom? Pessoal, então, dica fundamental para você encontrar tempo para realizar isso. Olha só, todos os dias, todo santo dia, olha só, usa aí 15 minutinhos a menos, tá? Então, gasta menos 15 minutos aí, tá bom? Das redes sociais. Porque eu sei, pessoal, ou por lazer, ou por questão de estudo ou trabalho, as redes sociais hoje a gente usa para muita coisa, né? Mas assim, se vocês conseguirem tirar 15 minutos, né? Das redes sociais, não tô falando para não usar, tô falando para tirar só 15 minutinhos. Os outros, né, tudo bem. Mas se tirar, né, gastar menos 15 minutos nas redes sociais e dedicar esses 15 minutos, de ter esse tempo de 15 minutos todo dia para aprender francês, gente, meu Deus, já resolveu a parada, né? Já resolveu a dificuldade. Então, às vezes você está usando mais tempo com algumas coisas que de repente você pode reduzir um pouquinho de tempo lá e dedicar esse tempo para, né, estudar, para aprender francês. Tá certo? Combinado, gente? D'accord? Vocês estão entendendo? Dá um joinha aí que vamos lá que eu tenho que ir, porque ó, tenho que acelerar aqui para conseguir levar vocês para atividade especial. Vamos lá? Onivar? Teve uma pessoa aí que já deu uma dica aí do que vai acontecer. Não vou falar quem foi, mas a pessoa fez um comentário que já tá dentro aqui do que vai rolar. D'accord? Alô, Onivar? Pessoal, qual é uma forma errada da gente usar esse atalho, tá? Pessoal, uma forma errada é o seguinte: o seu estudo do francês não pode ser aquele estudo que eu falei, interesseiro, tá certo? Não pode assim, estudo francês por causa da viagem, tá? Estudo francês porque eu vou viajar, né? Só por isso, não pode ser esse o seu interesse, não pode ser, né? Tá certo? Olha lá, o José já falou que já conseguiu ler todo aquele texto de ontem rapidinho em 10 minutos. Tá certo? Legal, Diogo, isso aí. Entendeu, gente? Então não pode ser um estudo interesseiro. Ah, eu só estudo por causa da viagem. Tá? Não pode. Tá bom, pessoal? Então, olha só, esse é o jeito errado de você fazer a sua viagem acontecer. Tá certo? Qual que é o jeito certo da gente fazer isso? O estudo do francês tem que ser o estudo sincero, o estudo interessado, não o estudo interesseiro. Tem que ser um estudo realmente de dedicação sincera. Eu quero me comunicar em francês, tá certo? D'accord? Então, olha só. Oi, Juliana. A Juliana tá perguntando, quem nunca teve contato antes, recomenda o que para estudar, Vera? Gente, segue as lives até o fim. Na última semana, Juliana, eu vou falar de método para avançar mais no francês. Eu vou falar de método, vou falar de passo a passo, que vai ajudar, tá bom? Fica atenta aí, Juliana, tá bom? Vai até a última live com a gente, tá? Então, pessoal, olha só. Isso, Marcos, je te dis parce que j'aime. Aê, moi aussi, né? Bravo! Então, gente, o estudo do francês tem que ser um estudo sincero, interessado. Eu quero me comunicar em francês, tá certo? Olha, tem que ser um estudo, né? Tá certo? Tudo bem? Vocês estão entendendo? Por quê? Porque realmente, pessoal, eu estudo porque eu quero dominar essa língua linda, entendeu? Maravilhosa, apaixonante, que é a língua francesa. Entenderam? Tá certo? Então, gente, o interesse em aprender francês, em se comunicar em francês, ele tem que ser sincero, tá bom? Então, começa por aí, tá certo? Então, assim, você vai, né? Claro, primeiramente você aprende francês e, né? Não simplesmente, eu vou fazer francês porque eu vou viajar. Não, vou fazer francês porque eu vou me comunicar em francês, quero me comunicar e depois eu vou agarrar as oportunidades que vierem aí, né? Que eu tiver a língua francesa e vou aproveitar. Tá certo, gente? Então, é isso aí. E aí, pessoal, você fazendo isso, né? Eu sei que parece bobagem, mas você fazendo um estudo sincero, que você quer se comunicar em francês e não focando na viagem, você
tá fazendo um estudo sincero e isso vai fazer toda a diferença para as duas coisas acontecerem. Por quê? Porque você tá falando com francês com confiança e você vai fazendo aí a sua tão sonhada viagem. Então, gente, né, tem que pensar do modo mais assertivo para as coisas acontecerem. Tudo bem, pessoal? Tá? Olha, é mais ou menos isso aqui, para resumir esse ponto, tá? É mais ou menos isso aqui, ó. Vou brincar com vocês aí, olha só. Olha só. Attention, s'il vous plaît. Vou até prendre, vou boire un peu de l'eau. Un peu d'eau ici. Alors, attention, resumindo para vocês, é isso aqui, ó. Buscai primeiro o conhecimento do francês e o seu domínio e sua tão sonhada viagem será acrescentada. Entenderam aí? Querem que eu repita? Vocês entenderam? Je répète? Olha só, resumindo para vocês. Buscai primeiro o conhecimento do francês e o seu domínio, tá certo? E a sua tão sonhada viagem será acrescentada. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Ó, o Leonardo falou, amém. Ah, muito bom, Dani, né? Tá bom, pessoal. É isso aí, tô resumindo para vocês assim, bem resumidinho, tá certo? Gente, qual que é o primeiro passo, tá? Para a gente começar imediatamente a aproveitar esse atalho. Qual será o primeiro passo? Olha só, tá? Deixa a sua ansiedade pela viagem. Abandona a sua ansiedade pela viagem, tá certo? Não é a viagem que interessa agora, neste exato momento. Tudo bem? Sacou, Jamile? Tá? Então, não é a viagem que interessa. Gente, apaga a ansiedade agora da sua mente, do seu coração, enfim, né? Essa ansiedade pela viagem, porque não é a viagem que interessa agora, tá? É aprender francês o que interessa agora, tá? É se comunicar em francês, dominar o francês, falar com confiança, se virar no dia a dia, né? Falar o francês no dia a dia com confiança, tá certo? Então, aprender francês é o meio pelo qual a sua viagem vai acontecer. Ele é o meio. Você não pode ficar, né? Pensando no fim, pensa no meio, pensa no trajeto. Ah, que gostoso, já estou me comunicando em francês. É esse o estudo sincero que tem que acontecer. Tudo bem, gente? Então, tira de lado a ansiedade e foca no que tem que ser feito agora. Tá certo? Então, olha só. Aprender francês já é, na verdade, a sua viagem acontecendo. Você já está fazendo isso funcionar. Você já está se preparando, né? Mas de uma forma gostosa, porque você está se dedicando com sinceridade, você está curtindo isso, tá certo? Não tá assim, eu só vou fazer francês porque eu vou viajar. Não, né? E aí você vai aprender até muito melhor, porque você tá de coração aberto, tá sincera aprendendo francês, tá certo? Então você já tá fazendo isso acontecer. Encara dessa forma, tudo bem? E aí vocês vão ver o resultado aparecer, com certeza, tá certo? Então, gente, vamos falar agora da nossa simulação, né? De imersão num país de língua francesa. Vamos para nossa segunda parte? Quem tá pronto, escreve para mim. Oui!